Olá pessoal, a paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like, que o vídeo tá muito bom. E o tema de hoje é sobre adoração contemplativa. Então, se você tá envolvido nessa área de adoração, de louvor, ou se quer saber mais, já fica que a gente vai falar sobre isso. Adoração contemplativa. Quando a gente fala de adoração, a gente já costuma associar louvor, sendo que há uma diferença muito grande de louvor para adoração. O louvor, ele tá muito ligado ali àquilo que a gente fala bem, sobre o que a gente descreve com características boas, aquilo que a gente está observando. A adoração, ela é uma resposta ao amor de Deus para com a gente. Quando a gente está adorando, a gente está respondendo a Deus com a nossa própria vida. E a adoração contemplativa, ela tem um significado muito importante, porque se a gente entende que Deus é um Deus criativo, Ele criou todas as coisas, Ele nos criou, e a gente começa a associar as coisas que a gente vê à nossa volta, a natureza, os pássaros, tudo isso, ao poder criativo de Deus, nós também estamos adorando a Deus. Então, entender que a adoração contemplativa, ela trata de enxergar Deus nas montanhas, na chuva, no frio, no verão, num pássaro, numa criança, num ato de alguém, nos faz compreender a grandeza do amor de Deus, a multiforme, sabe, graça do amor dele. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui em Salmos 19, diz assim, eu vou ler só um pedaço, mas leia um capítulo todo, porque ele é autoexplicativo. Mas diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, basicamente, aqui o salmista está dizendo que toda a criação, tudo aquilo que Deus fez, proclama a própria glória dele. Quando a gente observa uma flor daquela árvore ali que antes estava seca, a gente discerne estações nas nossas vidas. Que uma hora tá difícil, uma hora já melhora. E tudo isso serve de aprendizado pra gente também. Quando a gente para contemplar tudo aquilo que está ao nosso redor, a gente deixa de ficar tão sufocado pela angústia, pela ansiedade do dia a dia, pelas coisas que nos acontecem. A gente começa a perceber a grandiosidade de tudo. Imagina uma flor. Ela tem ali o caule, tem as suas folhas, tem suas pétalas, e cada uma é diferente da outra. Cada ser humano é diferente do outro. Frutas, tudo que a gente consome, tudo que a gente vê, tudo que a gente pode imaginar, existe uma coisa diferente da outra. Então, não nos falta, sabe? Não nos falta o que observar. Nos falta a vontade, talvez, de enxergar os detalhes dessas coisas. Imagina quando aquelas pessoas que se encantam, sabe? Ai, uma florzinha. Ai, aquele bichinho. Nossa, olha esse tomate como ele é perfeito. Nossa, olha como esse morango tá tão bonito. Eu acho muito bonito nessas pessoas porque elas enxergam coisas que passam despercebidas pela gente o tempo todo. Às vezes o sorriso de uma criança, o canto de um pássaro, um abanar do rabo ali que o cachorro faz quando te vê. Tudo isso gera em nós uma compaixão, sabe? Tem o poder de gerar em nós uma compaixão, tem o poder de gerar em nós um amor. Você olhar para as coisas com amor, sabe? E esse tipo de adoração faz com que a gente enxergue Deus de uma forma tão maior do que a gente está acostumado. A gente costuma muito falar que porque Deus é soberano,
Deus é maravilhoso e pode todas as coisas, só que a adoração contemplativa, ela nos aproxima de Deus de uma forma mais humana. Ela faz com que a presença dele seja notável não só por um mover sobrenatural dentro da igreja ou por uma música especial que você entra numa espécie de transe, mas você consegue observar Deus nos pequenos detalhes. Aqui no versículo 14 do mesmo Salmo 19 diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu imagino que o salmista, depois de escrever tanta coisa, de observar tanta coisa, diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. A gente tem o tempo, a gente tem a possibilidade, sabe, de contemplar tanta coisa que seria falta de sabedoria, talvez, a gente não meditar no que essas coisas têm a nos dizer. Eu fico imaginando quando Salomão pede sabedoria para Deus, que Deus concede a ele. No final, lá no livro de Provérbios, a gente vê muito ele falando que é em vão. Tipo, no final tudo é inútil, é em vão. Porque ele soube de tanta coisa, mas no final é em vão. E a graça da vida tá no contemplar, sabe? No observar seus filhos crescerem, no observar o seu trabalho prosperar, em observar a pessoa ser de um jeito e se transformar numa outra pessoa completamente diferente. Tá em ver uma árvore crescer. E quantas vezes a gente ignora o poder da contemplação, que nos acalma, nos faz refletir, nos aproxima de Deus. Deus, ele tem essa percepção da gente o tempo todo. Ele nos contempla o tempo todo, ele está ao nosso redor, ele está conosco o tempo todo. E a gente tem muita dificuldade de contemplar a presença do Senhor. De às vezes apenas parar e sentir, sem falar, sem ouvir uma canção. Às vezes a gente precisa de uma canção, de uma palavra, de uma oração específica para poder entrar na presença de Deus como algo muito místico, sendo que é possível apenas no silêncio, no observar, a gente estar em contato com a presença de Deus, a gente alcançar essa presença gloriosa no observar. Então que nessa nova estação das nossas vidas, seja possível a gente parar mais, sabe? Não ficar tão atribulado, buscando maneiras de encontrar o Senhor, porque Ele está próximo da gente. Então a gente pode parar e observar, perguntar: Senhor, o que eu não ando observando? O que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou vivendo? E silenciar, sabe? Deixar a voz da nossa cabeça, do nosso coração quietinho e apenas observar aquilo que Ele quer nos dizer através da sua própria criação, através da meditação naquilo que Ele nos deixou, que é a sua palavra, e conhecer mais de perto esse Deus que às vezes a gente afasta tanto por ritos, por liturgias. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Já comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dicas, dúvidas. E até o próximo vídeo. Beijo!